Glória a Deus, Santa Cruz, cidade amada, cidade querida, que bênção, que momento especial que estamos juntos aqui para iniciarmos o programa A Voz da Profecia, um programa que é idealizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e estamos estudando o livro, ou melhor falando, as cartas de Romanos. Então, se você tem sua Bíblia, Bíblia na mão e Jesus no coração, vamos estudar Romanos capítulo 4. Vamos estudar e continuar a respeito sobre a justificação pela fé, a lei e muitos outros assuntos vamos iniciar aqui. Quero agradecer imensamente você que está aqui conosco, você que está na sua casa, no seu trabalho, o que quer que esteja fazendo, no seu sítio, nossos irmãos de Poço Dantas. Quero dar meu abraço sincero e caloroso a cada um de vocês. E você, Leila, como está? Como tem passado? Eu estou ótima, estou bem, tenho passado muito bem também, porque Deus cuida de nós. Ele mesmo diz que não dorme, que está sempre nos vigiando. Onde nós estivermos, Ele está. É o que diz os Salmos, Então, eu estou bem, que você também, caro ouvinte, esteja bem, que a sua família esteja passando bem, que todos na sua casa sejam abençoados por Deus. Que bom nós estamos aqui mais uma vez para esse programa, que sem dúvida nenhuma é bênção para a nossa vida. Então, seja muito bem-vindo e a partir de agora, fique atento às ondas sonoras do rádio ou você que escuta pela internet. É isso mesmo. E falando em internet, eu gostaria de convidar você para ir no YouTube e pesquisar Novo Tempo Santa Cruz. Lá no canal do YouTube vai ter todos os programas anteriores e na descrição de cada vídeo você vai ter nossos contatos de WhatsApp para você mandar sua mensagem, seja de oração, pedidos de oração, críticas, qualquer coisa, pedido de música, qualquer coisa, estamos dispostos a te ajudar. Se você quer também receber estudo bíblico gratuito, está lá também na descrição de cada vídeo. Faça uma visita que lá tem muitas coisas para você aprender no vídeo. Aliás, a gente sempre, em cada programa que a gente faz esse programa, eu fico muito encantado com cada louvor que é cantado. Você também, Leila? A música faz muito bem aos nossos ouvidos, ao nosso coração e à nossa mente. E é por isso que eu quero convidar você agora, já que nós vamos falar sobre a graça de Jesus, a acompanhar essa música, que na verdade é um hino do Inário Adventista chamado Maravilhosa Graça. Porque é isso que nós devemos agradecer a Deus, essa graça maravilhosa que foi Jesus que nos deu. Então vamos acompanhar esse hino, preste atenção na letra e já já a gente volta para darmos início à nossa leitura de hoje. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, trouxe-me alívio à alma, e vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que todos meus pecados, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar, a Deus honrar. Maravilhosa graça traz vida perene, por Cristo perdoado, boa mansão real. Sei que hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto,
Pois é, a graça de Jesus é maravilhosa, é muito maior do que seus pecados, muito maior do que o seu passado. Então confie nessa graça maravilhosa, porque nós acreditamos nela, que somos salvos unicamente por esse favor imerecido de Jesus, que é sua morte na cruz, tá bom? Nós vamos então agora dar continuidade às cartas de Romano. Agora nós vamos para o capítulo 4, já está com a Bíblia aberta, né? Nós vamos agora então fazer uma oração e daqui a pouquinho a gente começa a leitura e vamos aí para a meditação, a explicação e interpretação do texto. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Querido Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigada pela semana que o Senhor nos concedeu, obrigada por até aqui o Senhor estar nos ajudando, obrigada pela graça maravilhosa de Jesus, obrigada, Pai, por enviar Teu Filho para morrer por cada ser humano, porque o Teu desejo é que nenhum pereça, mas que tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Então, por favor, Senhor, que os Teus filhos aceitem essa graça, esse convite, que cada um que escuta nesse momento seja convencido e seja convertido pelo poder da Tua palavra. Nos use, nos capacite, que o Senhor seja falando através da nossa voz e que essa cidade seja ricamente abençoada, poderosamente convertida pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. A gente já viu aí, né, no capítulo passado, de que a justificação é somente pela graça, como nós vimos aí, tá bom? Todos estão debaixo da maldição do pecado. Por isso precisamos de um Salvador. E é por isso que nós vamos ler agora o capítulo 4, em que alguém muito especial para Deus foi justificado pela graça, pela fé, e nunca jamais pelas suas obras. É o mais famoso, conhecido como Abraão, o pai da fé. Por isso, quero convidar você agora, vamos lá, a partir do versículo 1, que já começa com uma pergunta, onde Paulo diz o seguinte: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado por justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas é como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe será acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são perdoados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa. Vamos dar uma pausa nesses primeiros 8 versos. Paulo já está perguntando: o que a gente pode dizer de Abraão, gente? Se de fato Abraão fosse justificado, fosse perdoado ou fosse salvo pelas obras, ele mesmo então tinha que se gloriar. Não é isso que Paulo está dizendo? Então não tinha que se gloriar diante de Deus. Então, Abraão foi chamado de pai da fé, não é, Evandro? E se ele foi chamado pai da fé, então ele acreditava em quem? Em Deus. Então, se ele acreditava em Deus, aí já entra um ponto importante, porque ele sabia que o único que poderia ajudá-lo ou justificá-lo era Deus, e não suas obras. Então, já entra aqui um ponto importante. Aí Paulo continua dizendo, ele até citou o que está em Gênesis, que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, ou seja, isso também lhe foi imputado como justiça. Então aqui quebra todos os paradigmas, mais uma vez, como nós repetimos nos outros programas, que ninguém é salvo pelas obras. Agora, as obras testificam sua fé em Deus.
E foi exatamente isso que Abraão fez, não foi, Evandro? Vamos começar justamente, respondendo e dando uma olhada, uma analisada a respeito na vida de Abraão, né? Porque Paulo pergunta, o que a gente vai dizer, de Abraão? O que a gente pode dizer? Por mais que ele tenha sido o pai da fé, mas eu acredito que o sacrifício que ele teria que fazer, que Deus pediu, que era sacrificar o seu filho, naquela hora foi muito difícil para Abraão. Então você pode, quando tiver um tempinho aí na sua casa, onde você estiver, você pega lá em Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia, e abre a partir do capítulo 12 em diante, você vai ter ali a história de Abraão. Ele que teve o seu chamado por Deus, para sair da sua terra, sair de onde ele estava e ir para o local, para a terra que Deus tinha lhe mostrado. Abraão, de certa forma, que seu nome era Abrão, ele meio que questionou, eu tenho que sair do meu lugar? Não, mas se Deus está mandando, eu tenho que ir. Então, olha uma coisa interessante. O nome Abrão significa pai exaltado. Mas logo em diante, no decorrer da história, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E Abraão significa pai de muitas nações. Então veja que a partir do momento que Abraão ele teve já avançado de idade, já um senhor idoso, e ele queria ter muito um filho. E Sarai, a sua esposa, que não conseguiria ter filho, foi e falou, olha, vai lá e tem um filho com a minha serva, Agar. Então Deus pensou, isso não está certo, mas vou permitir. Então depois disso, mesmo Deus dizendo, olha, Abraão, é de você que vai sair toda a bênção, mas não é esse filho não, é o filho com sua esposa Sarai. Apesar de muito já idosa, Deus assim ainda fez o filho prometido. E daí temos toda a história do povo de Israel sendo criado, etc. Mas o que é interessante é que podemos falar de Abraão porque ele tinha muita fé, por isso que é considerado o pai da fé. E temos ele como exemplo de fé. Então, se Abraão creu, veja no verso 3, esse creditado como justiça, todos nós podemos ter, porque a justiça é Jesus Cristo. Então, à medida que eu tenho fé em Cristo, que eu creio em Cristo, lá em 1 João capítulo 2, verso 1, que temos um advogado junto ao Pai, é esse crédito que temos. À medida que eu peço perdão a Deus, ou eu peço para que Jesus Cristo me proteja de determinadas causas, essa justiça ela cai sobre as nossas vidas. Quer receber justiça na sua vida por algo que aconteceu na sua vida? É através da fé, porque a justiça que temos é a justiça de Deus, e Deus não falha. Então, podemos perceber que logo em diante, Abraão ele cita os Salmos, capítulo 32, verso 1 e o verso 2, Paulo ele cita aqui. Mas olha como essa citação ela é muito importante, porque ele fala como são felizes aqueles que têm os seus pecados, as suas transgressões perdoadas. Quem não gosta de ser perdoado? Quem não quer ser perdoado? Então, à medida que você pede perdão a Deus, cai justiça sobre a sua vida. Você é acreditado como justiça. E Deus te perdoa, apaga os seus pecados. Então vejam, desde o capítulo 1 que a gente viu de Romanos, estamos falando sobre fé. E ainda vamos ver muitos outros versos que têm essa questão de falar de fé. Mas o que eu quero dizer a fé é muito importante. Vamos ver mais versos adiante o quão importante é a fé. E vamos usar Abraão como exemplo da fé. Até porque o capítulo 4 é mais unicamente sobre isso. Quando Paulo diz assim que o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida, é o seguinte, porque se cada ser humano for justificado, for perdoado por suas obras, então não é um favor. Aí a questão é Deus, então já estaria em dívida conosco. Então entende, caro ouvinte, de que se você trabalha, então você merece o seu salário, mas porque você trabalhou, você teve a boa ação. E se fosse assim para a salvação, então é Deus que estaria em dívida conosco. Mas é o contrário.
Nós é que estamos em dívida com Ele. E por mais que a gente saiba que a salvação ela é de graça, mas ela foi paga com um preço muito alto. É como você contar a história assim, Evandro. Eu vou na sua casa, aí ou você vem na minha casa e você almoça na minha casa, gosta da comida e você diz, olha, a comida está muito gostosa, a comida está muito boa, e melhor ainda se for de graça. Sim, você está comendo de graça, mas teve alguém que pagou por ela. E a comida quem fez fui eu, quem pagou por ela fui eu. Da mesma forma é Cristo. Então, Cristo, ele nos dá um banquete de graça, ele nos dá a salvação de graça, mas saiba que não é 100% de graça, porque foi pago por um preço muito alto. Então, você pode vir até Jesus, que a salvação é unicamente pela graça? Sim, mas lembre-se que o preço que ele pagou para te dar essa salvação de graça foi muito alto, que foi com sua própria vida, tá? De graça e pela graça, né? E Davi, ele disse a mesma coisa, quando ele disse que a felicidade do homem é quando você acredita totalmente em Cristo Jesus. Caro ouvinte, você já parou para pensar que muitas vezes você precisa confiar em Deus, mesmo em circunstâncias difíceis? Foi o que Abraão fez. Sair da sua casa, sair da parentela, sair deixar dos seus amigos, sua família, muitos dos seus animais também, sua casa, mas confiou para um lugar que ele nem sabia para onde ir. Isso é fé, isso é confiança. Não importa quais sejam as circunstâncias, é continuar confiando, tá? Então, feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. Então, você com certeza será feliz se Deus disser para você, você está perdoado. Os seus pecados estão perdoados. Mas para isso, você tem que aceitar o sacrifício de Jesus, acreditar na sua maravilhosa graça, que é de graça, porém deve viver com fé e fazendo sim boas obras. Não para alcançar a salvação, mas porque é o mínimo que nós devemos fazer, tá bom? A partir do versículo 10, quero que você leia comigo a continuação do que Paulo diz. Versículo 9, aliás, né? Versículo 9. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Vamos dar mais uma paradinha aqui. Aí, como a gente viu que feliz é aquele que atribui toda a sua vida a Jesus, e que o Senhor lhe desculpa, que o Senhor lhe perdoa. Aí Paulo vem começando no versículo 9 com mais uma pergunta. Aí ele diz, então essa felicidade é apenas para quem é circunciso? É apenas para quem é circuncidado? Ou incircuncidado? Mais uma vez Paulo está enfatizando que a salvação não era por cultura, não era por rituais como era antigamente, não era por obras, tá? Porque ele disse que como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, mas ele disse, a gente já disse que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Deus justificou, perdoou Abraão, salvou Abraão, não porque ele era circuncidado, mas porque ele creu. É isso que Paulo está dizendo. Assim, ele então recebeu a circuncisão como sinal
ou só um selo de sua justiça, porque ele tinha fé. É como se ali eles estivessem fazendo um pacto. Olha, Deus estava dizendo para Abraão, olha, você vai ser salvo, eu estou lhe perdoando, eu estou lhe justificando, porque você crê muito em mim. Mas a gente vai fazer essa questão da circuncisão somente como um sinal de, digamos assim, um elo entre nós. Mas não é isso que vai te salvar, é sua fé. Então, da mesma forma, Paulo estava dizendo para o povo de antigamente, diz para nós hoje, que chega de rituais, chega de costumes ou dogmas de igrejas que desvia o verdadeiro sentido da salvação em Cristo Jesus, tá? Porque, é como ele disse, ele recebeu a circuncisão somente como um sinal porque ele tinha fé. Mas, quando ele foi circuncidado, foi antes ou foi depois? Foi antes. Então, assim, foi depois, aliás. Então, ele foi circuncidado logo depois, ou seja, ele já foi justificado muito antes. Porque aí sim Deus disse, olha, a gente vai fazer só esse pacto, só essa questão da circuncisão, simplesmente para a gente mostrar para as pessoas que a gente tem um elo, tem uma amizade, essas coisas, tá? Então, que fique bem claro, caro ouvinte, que não importa, como ele disse no verso 12, é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente os circuncisos, ou seja, Deus é pai de todos, independente de rituais, de cultura, de dogmas, de ensinamentos da igreja, tá? Mas ele disse que todos devem andar nos passos de quê? De fé, como ele disse, nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Então, antes de qualquer coisa, creia. Então, vendo um pouco o contexto histórico também da carta em que foi escrito aqui por Paulo, né? O contexto do capítulo 4 é o seguinte, Paulo, ele não estava em Romano, na cidade de Roma, quando escreveu isso. Ele escreveu quando estava longe, né? E ele mandou uma carta para os romanos, e a discussão que havia era sobre a circuncisão, sobre justamente esse ponto. Se deveria ou não ser, se podia ou não, essas questões. Mas lembrando que no programa passado a gente leu justamente o verso 29, né? Deus é apenas Deus dos judeus? Ele também não é o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Então as pessoas diziam naquele tempo, né, que se uma família era judeu e nasceu uma criança, essa criança deveria ser circuncidada no 8º dia, né, depois do seu nascimento. Mas se é uma pessoa já adulta e decidiu tornar-se judeu, teria que fazer também a circuncisão. Mas aí vem Paulo e diz, olha, não importa. O que importa é que você aceite Jesus Cristo, a fé no seu coração. Porque é mais importante do que a circuncisão, porque a circuncisão é um sinal lá de Abraão, certo? Então veja que à medida que esse desenrolar dessa conversa, dessa explicação que Paulo dá, as pessoas judeus daquele tempo viam que era muito importante e tinha que ser obedecido à lei a qualquer custo. Tanto a lei moral, né, que é as leis dos 10 mandamentos, tanto as leis civis, cerimoniais e etc. Todas as leis que tinha lá do Antigo Testamento tinha que ser cumprido. Mas Paulo fala, olha, no verso 14, se a gente está vivendo pela lei, então não precisa ter fé, porque aí a promessa é inútil. Mas aí Paulo no verso 15 fala, ó, a lei produz a ira, no sentido de pecar. Porque se não tem lei, não tem transgressão. Se não tem a lei do código de trânsito, eu posso passar o sinal vermelho e não vou receber uma multa. Mas se tem uma lei dizendo que não pode passar sinal vermelho, então há multa. Então, veja como é importante essa questão da fé. A fé é muito importante, temos que ter a fé, temos que acreditar, porque isso vem acreditado em nós. Mas a questão da lei é muito importante, né? Da questão dos 10 mandamentos, em questão da obediência, porque ela produz uma questão moral na nossa vida muito imensamente. Vamos usar uma seguinte ilustração, Leila. Digamos que você está em casa, né, ouvinte, você está em casa e você está com sua família, um momento muito bom de lazer, e de repente chega um bandido, né, e para assaltar a casa e matar todo mundo, mas de repente você começa a entrar em luta corporal contra o bandido
e por um ato de luta corporal você acidentalmente fere o ladrão e ele é mortalmente morto, né? Ele morreu. Você fica, meu Jesus, e agora? O bandido está morto aqui na minha casa. Se a polícia chegar nesse momento, né, você pode ser preso em flagrante. Muitas pessoas nesse momento deixaria a carteira em cima da mesa, não se preocuparia com nada e simplesmente fugia, né, sairia da situação. Olha só essa questão. Mas vamos usar agora outra situação. Digamos que você fosse colecionador de armas, né, e você está limpando algumas armas e de repente você não percebe que existe uma arma municiada com munição e sem querer você atira na sua filha ou no seu filho acidentalmente. Seu filho está morto. Nessa situação, você iria fugir como no primeiro caso? Não, porque é seu filho, é quem você ama. Então entenda que nesse sentido você agora já ficaria ali com seu filho, você não sairia de perto dele. Por quê? Porque você feriu alguém que você ama. Essa é a questão do pecado. Quando você fere alguém que você ama, que no caso é Jesus Cristo, isso dói no seu coração. Então, à medida que pecamos, à medida que desobedecemos, isso fere o coração de Cristo. Ou seja, isso tem um sentido moral para a nossa vida. Mas agora, quando não tem um sentido moral na vida, como no primeiro caso, a gente simplesmente sai da ocasião, né? Peca e no fim continua pecando e não liga para a questão se vai ser salvo ou não, se vai ter fé ou não. Então perceba que a lei, ela produz isso no nosso coração, uma questão moral de vida. Porque quando olhamos para a lei, nós vemos nossa condição de pecador. Quando olhamos para a lei, Deus diz, olha, não faça imagem de escultura, e você está fazendo. Pronto, já está magoando a Deus. Quando ele diz, não levante falsos testemunhos contra alguém, ou seja, não faça história, não conte, não inveje, não faça fofoca, não desrespeite seu pai, sua mãe, e por aí vai. Então, assim, é essa tristeza que a lei produz em nós. E aí, mediante essa lei que ela nos mostra que precisamos urgentemente de um Salvador, que precisamos de alguém que nos perdoe, que nos limpe do nosso pecado. É por isso que Paulo diz que se que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, a promessa é inútil. Ou seja, se você vive somente por legalidade, só achando que deve obedecer leis, sem acreditar em Deus, então a fé já está dizendo, não tem valor, você vai ter fé em quem? Porque se não tem lei, não tem um transgressor. Se não tem um transgressor, então não tem um pecado. Se não tem um pecado, não tem um salvador. Então não faz sentido, tá? Porque a lei, ela produz essa ira, produz essa indignação de Deus. Porque onde não há lei, não há transgressão. É muito óbvio. Se nós temos uma lei, é porque ela está nos protegendo e está dando uma advertência. E existem muitas outras leis por aí. Por exemplo, existe a lei Maria da Penha. Você não deve agredir uma mulher, então é para protegê-la. E se você agride, então vai ser punido baseado nessa lei. É muito claro, Evandro. É a mesma forma nós para com Deus. Então, uma afirmação aqui, né, e uma ressalva é porque, por mais que sejamos adventistas do sétimo dia, nós estamos aqui enfatizando a obrigação da lei, porque a fé é importante, mas à medida que você tem fé em Deus, à medida que você olha Jesus Cristo, o sacrifício que Jesus Cristo derramou, o sangue que ele derramou, no caso, naquela cruz, o amor que você tem por Jesus Cristo, isso te leva a obedecer. Então a posição da Igreja Adventista não é o ato de obedecer à lei, ser obediente, porque sabemos que é importante ter fé, mas também obediência. Então temos um conjunto aqui, não separamos, né, mas juntamos os dois. É como eu disse no programa passado, fé e obediência andam de mãos dadas. Isso mesmo. Não é isso? Então que você, ouvinte, reflita, pense como é que está a sua vida, a sua devoção com Deus. Até aqui, você tem entendido que Deus quer te salvar unicamente pela graça dele, e essa graça é esse favor que você e eu não merecemos, que é esse favor na cruz. Mas mesmo assim, ele pagou nossa dívida. E o mínimo que podemos fazer, amá-lo,
E a prova que nós amamos a Ele é obedecendo. É aquilo que Ele disser, nós realmente atuarmos agora com as nossas atitudes. Não somos salvos pelas obras, mas nossas obras testificam nossa fé e nossa obediência. Afinal de contas, Deus não vai salvar um rebelde. Maravilhoso, isso mesmo. Vamos continuar? Gente, se até aqui você está tendo alguma dúvida, tá? Não está compreendendo, porque é um assunto um pouco complexo, mas que você, mais tarde, qualquer dia, entre em contato conosco, tá bom? Porque esse é um assunto importantíssimo para a nossa fé hoje. Nós vamos agora continuar a partir do versículo 16, né? A gente agora vai explanar os últimos versos, mas eu vou dando uma pausa aqui, alguns versinhos para a gente compreender com mais calma. Então leia comigo aí, versículo 16, tá? Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Então, só dar uma pausa aqui, né? Até o versículo 19. Esses versos aqui tá muito claro. Quando Paulo usa a palavra portanto, ele está dizendo, ó, tô concluindo que vocês entendam que a promessa que Deus fez a Abraão veio pelo quê? Pela fé. Para que seja de acordo com o quê? Olha onde entrou o quê? A graça. E seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Ou seja, ele está dizendo, olha, você quer ser feliz? Você quer ser salvo? Quer ser perdoado? Eu prometo a você que você vai ser. Isso é Deus dizendo. Mas desde que seja de acordo com a graça. Essa graça vai ser garantida a você e a sua família. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, tá? Não só aqueles que obedecem aos mandamentos, mas os que têm o quê? Fé. Aí ele diz, ele compara a fé. Ele diz, se você tiver a mesma fé que Abraão, porque ele é o pai da fé. Paulo está dizendo para você e para mim, obedeça a Deus, seja fiel, seja leal a Deus em tudo que ele disser. Lembre-se, ouvinte, que Deus pediu para Abraão levar seu único filho tão amado, que ele tão esperava, seu filhinho com Sara, Isaac, para ser sacrificado e não questionou. Isso é que é confiança. Deus mandar e nós obedecermos. E aí Deus disse, pronto, pode deixar, você já está justificado. Por quê? Foi por causa da obra? Não. Foi por causa da atitude? Não. Foi por causa da fé. Foi o tanto que Deus provou para o mundo que Abraão creu em Deus. Então, Abraão, ele teve essa esperança. Ele creu em Deus. E aí, ele mesmo recebeu a promessa de Deus. Deus disse, você vai ser pai de muitas nações. Assim será a sua descendência. Eu e você podemos dizer então que somos filhinhos de Abraão? Vai depender da sua fé, né? Isso. Então eu fico imaginando, né, à medida que Abraão ouvia a voz de Deus dizendo, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o local que eu te indicar. Veja no verso 18, né, que você pode ver aqui como se fosse Abraão dizendo, olha, Abraão contra toda a esperança, ou seja, não, eu não quero ir não. Mas ao mesmo tempo, vírgula, em esperança, ele creu.
e assim ele se tornou pai de muitas nações, como está descrito lá em Gênesis capítulo 15, verso 5. Então veja, essa questão de que ele creu mesmo sem toda a esperança, não é como aquele filho mimado em que o pai ou a mãe diz: filho, vai fazer isso, eu não quero, mas acaba fazendo. Abraão ele não fez essa questão com birra, com raiva, com ira. Ele apenas pensou: eu tenho que ir, sim, ponto. Ele não teve relutância, retrucância. Ele entendeu que crendo em Deus e obedecendo a Deus, essa era a parte que cabia a ele, que ele tinha que fazer. E essa prova de que ele realmente obedeceu, o fato é porque Abraão amava demais a Deus, né? Então, assim, é isso que nós devemos entender, que nós obedecemos aos 10 mandamentos porque estamos só dizendo: pai, eu te amo e o mínimo que eu tenho que fazer é te obedecer, não é? E é isso que Abraão pensava, é isso que Abraão sentia. Porque quando ele diz: olha, por mim, assim, contra toda esperança eu não faria não, mas quando creu em Deus você faz. É aquela coisa, Evandro, que por você, por mim, por você, a gente quer sair no sol para dar estudo bíblico? Claro que não. A gente vai porque a gente pensa: Deus pediu, eu amo a Deus, Ele pediu para eu fazer, eu tenho que amar meu próximo, e aí isso vai gerando amor dentro de você. E aí você vai tendo esse relacionamento íntimo com Deus que diz assim: eu não tenho como desobedecer esse Deus que me ama tanto. Então, nós fazemos o que é bom porque a bondade já vem de Deus. E essa bondade faz com que a gente se envergonhe e a gente pense: poxa, por mim eu não faria não, porque eu sou horrível, eu sou uma pessoa egoísta. Mas eu vou sair no sol sim, eu vou fazer essa vontade que Deus quer, porque eu amo a Deus e porque eu amo meu próximo. Porque se a gente olhar, Evandro, o sacrifício que Jesus fez por nós nem se compara ao mínimo que nós estamos fazendo, né? E é justamente isso que queremos transmitir para você, que a Bíblia está transmitindo para todos nós, que justamente a fé leva a ter amor, e tendo mais amor, eu tenho mais obediência a Deus, né? Uma coisa leva a outra. Então, à medida que você vai tendo fé, e Paulo mesmo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que eu estou crendo em Deus, ouvindo a palavra de Deus, está aumentando minha fé. E quando eu tenho mais fé, mais amor eu tenho. E quanto mais amor eu tenho por esse Deus, mais obediente eu sou a Ele. Lembrando que Jesus falou que mesmo que a nossa fé seja tamanho de uma semente de mostarda, né, de um grão de mostarda, muito pequenininho, ainda assim é o suficiente. E que essa semente cresça. Mas que você tenha uma semente pequenininha de fé, isso é o que basta. Então, lembrando o verso 16, a promessa vem pela fé, irmãos. Exatamente. E o que eu acho mais lindo ainda, Evandro, é que não foi questão de um dia para o outro, porque aqui mostra bem claro, no verso 19, no verso 20, aliás, não, verso 19 mesmo, que aqui quando ele disse, ó, ele já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Ele disse que já estava fraco, né? Ou seja, Abraão já estava velhinho, gente. Não era um adolescente ou criança não, que pode ter energia e vigor para ir para todo canto, fazer de tudo. Não, aqui ele já estava velhinho, tá? Ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Aí você pensa então, esse relacionamento de Abraão com Deus foi de uma hora para outra? Não, gente, foi de anos e anos. Você acha que Abraão não teve provas na sua vida? Que Abraão não teve seus momentos de alegria, mas também os seus momentos de tristeza, os seus momentos de dúvida? Mas o tempo todo, Abraão e Deus se relacionavam como amigos íntimos. Então, não importa o tempo que passasse. Aqui está bem claro dizendo que Abraão, já velhinho, Sara também, já bem velhinha, ela já não poderia mais ter filho, como o ventre dela disse que já não tinha mais vigor, mas mesmo assim, eles estavam seguindo firmes. Isso prova, Evandro, de que muitas vezes nós somos tão fracos na fé, porque às vezes quando acontece alguma coisa, a gente já desiste, né? Alguma provação, alguma situação, entrou uma doença, o pior de tudo, quando morre alguém querido da gente, a gente já começa a questionar Deus,
já começa a duvidar de Deus. E o que nós estamos querendo mostrar aqui, através da história de Abraão, é que não importa a circunstância, continue confiando em Deus, aguenta mais um pouquinho e confie que as coisas vão melhorar. Então não é desistir, é continuar confiando, porque nós, querendo ou não, somos pecadores e carecemos da graça de Deus. E eu digo uma coisa, viu, Evandro, que essa graça de Deus é nos dada todo dia. Assim que acordamos, que estamos vivos, que estamos de pé, que estamos trabalhando, a graça de Deus é sobre nós todos os dias. Caro ouvinte, vamos finalizar agora. É muito lindo, até emocionante. Eu não sei você, ouvinte, mas quando eu começo a ler essas palavras assim e tendo esse entendimento que Deus nos dá, é de emocionar o coração. No versículo 20 diz o seguinte: mesmo assim, ou seja, mesmo velhinho, mesmo já caducando, ele, Sara, no versículo 20 diz, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi o quê? Fortalecida em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também, olha que lindo agora, ouvinte, versículo 24, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então, mesmo velhinho, Abraão não duvidou. Não foi incrédulo de forma alguma em relação à promessa de Deus. Deus cumpriu todas as promessas na vida de Abraão. E aí, isso não tirou nem um pouco a dúvida, não deu dúvida a ele nenhuma. Pelo contrário, disse que ele se fortaleceu. Ou seja, deu mais vigor ainda na vida e na fé de Abraão, que ele deu glória a Deus, estando plenamente agora, como disse, convencido. Ou seja, nada criava dúvida na cabeça de Abraão de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido a ele. E aí, isso foi em consequência o quê? Foi lhe dado mais uma vez como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram só escritas para eles. E aqui entra a conclusão do capítulo 4, em que Paulo está dizendo, todo esse exemplo da vida de Abraão, dessa fé, dessa confiança, é para nós também. Deus vai cumprir suas promessas na minha e na sua vida. Só que ele diz, se cremos naquele que ressuscitou dos mortos e ressuscitou, que é Jesus Cristo, tá? Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados. E um detalhe que eu quero aqui enfatizar, Ivana, para todos os ouvintes, de que ter fé em Jesus não é só você acreditar que ele existe. É muito fácil você dizer assim, eu tenho fé em Deus, ele é bom comigo, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo. Você acha que só isso é suficiente? Acreditar que Deus existe? Tudo bem. Mas você acreditar nele, ter um relacionamento íntimo com ele, enquanto as circunstâncias não vão bem na sua vida? Será que isso é suficiente? Então não basta acreditar que somente Deus existe, mas também que ele faz parte da sua vida, que ele faz parte do seu dia a dia. Você vai continuar crendo que Deus existe, mesmo que seu ente querido morra? Mesmo que sua mãe ou seu pai desfaleça numa cama de hospital com um câncer? Ou como a gente está vendo, o mundo está caminhando para a destruição final? Você vai continuar confiando em Deus, acreditando, quando muitas mães estão por aí perdendo seus filhos também, no meio da violência, filhos jovens? É isso que Deus está querendo dizer para mim e para você. Continue confiando. As circunstâncias que este mundo apresenta não são nada fáceis. E vai piorar. A gente tem que ser realista. Mas enquanto isso, nós devemos desenvolver um relacionamento tão íntimo com Deus, conversar com Ele todos os dias, fortalecer nossa fé, para que a gente possa suportar.
Então pense que muitas vezes Deus não vai nos livrar automaticamente do sofrimento, mas Ele vai nos dar força para suportar o sofrimento. Então é muito fácil acreditar que Jesus existe, mas será que nós também temos a mesma facilidade de continuar confiando em Jesus Cristo, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias ao que nós queremos? Bom, para finalizar, a gente vê que a fé é muito importante. E muitas vezes temos fé em momentos bons, Quando acontece uma bênção, quando recebemos um emprego, algum recurso financeiro, enfim. Mas eu queria falar a respeito sobre ter fé também, meus dificuldades também. Isso é uma coisa que aconteceu comigo, é que foi numa sexta-feira, dia 13 de novembro, uma sexta-feira, estava eu e minha esposa em casa quando ela recebe a notícia, a gente estava estudando a Bíblia, e a gente recebe a notícia da irmã dela, minha cunhada, que o seu pai tinha falecido, no caso meu sogro, que no caso é irmão do irmão Luiz, já fez programa aqui conosco, que havia sofrido um acidente e a gente ficou desesperado. A gente chegou no hospital da cidade de Oricuri e chegamos e eu e minha esposa fizemos uma oração com muita fé mesmo, que ele ia estar bom, mas logo em seguida soubemos a notícia do seu falecimento. A minha esposa ficou arrasada e eu também. Porque a gente fez uma oração com tanta fé, a gente acreditou tanto que Deus ia curar meu sogro, o pai dela, mas veio a falecer. Então eu digo para você, irmãos, que em meio à dificuldade, mesmo assim, se vier algo ruim, uma mortalidade, creia mesmo assim em Deus. Porque de acordo com o verso 16, a promessa vem pela fé. E que promessa é essa? A promessa de que Jesus Cristo vai ressuscitar nossos entes queridos. Porque no verso 21 fala, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Se Deus havia prometido para Abraão que Abraão ia conseguir todas as bênçãos que Deus estava prometendo, lá em João capítulo 11, verso 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então essa é a promessa. Então, apesar de que eu queria meu sogro, minha esposa queria o pai dela aqui nessa terra, eu tenho que ter fé de que a promessa de Jesus Cristo, que vai vir nos buscar, que vai nos dar uma nova terra e que vai ressuscitar nossos entes queridos, essa é a minha promessa. Eu tenho que ter fé nisso, eu tenho que crer nisso, eu tenho que obedecer a Deus para que esse momento aconteça e eu possa ver Ele. Então, irmãos, essa é a minha mensagem para você. Tenha fé nos momentos ruins, nos momentos bons. Se aconteceu alguma bênção, tenha fé. Se aconteceu uma tragédia, tenha fé. Porque a promessa de Deus na sua vida, ela vai acontecer. Você não pode perder a fé. Esteja plenamente convencido de que Deus prometeu e que Deus vai cumprir. Amém. Chegamos ao final do nosso programa. Nós vamos ouvir agora uma música de Fernando Iglesias que você pode fazer de sua oração. Se passa aos pedaços aos pés de Jesus, peça perdão a Ele, que com certeza você vai ser justificado por sua fé em Cristo Jesus. Voltamos daqui a pouquinho.
Já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Você já chorou por olhar para você, olhar no espelho e perceber que você é pecador, que você é pecadora? Você já se jogou em pedaços a Deus e esses pedaços Ele juntou? Que essa música fale muito ao seu coração, porque foi justamente o que a gente estudou, de que você e eu, todos nós, somos destituídos da graça de Deus, necessitamos dela, mas para isso nós precisamos crer, ir até Jesus, pedir perdão, abandonar nossos pecados, se arrepender e sim obedecê-lo. Então que essa mensagem fique no seu coração, que você tenha um excelente sábado, um ótimo final de semana. Aproveite para refletir sobre essa graça maravilhosa de Jesus. E se Deus permitir, estaremos aqui na próxima sexta-feira para mais um programa. Um forte abraço, que Deus abençoe você. Amém, meus irmãos. Se lembrando, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de vocês. Se você deseja receber estudos bíblicos na sua casa, você entra no site lá do YouTube, Novo Tempo, digita tudo Novo Tempo, espaço Santa Cruz. Você vai ver lá no YouTube um canal com o símbolo adventista em azul, Você vai clicar e vai ver todos os vídeos lá, no caso em formato de áudio, dos programas anteriores. E na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos e o site também para você receber seu estudo bíblico gratuitamente. Amém? Bom, irmãos, eu agradeço imensamente você que esteve aqui conosco e nesse momento eu queria orar por você. Queria orar a Deus pedindo para que aumentasse a nossa fé, para crer mais em Deus, pois eu creio que a promessa que temos na Bíblia, a promessa de Deus é vir nos buscar, nos levar para o céu e eu ver meu sogro, o meu irmão e todos os meus amigos a quem não vejo mais. Então vamos orar a Deus nesse exato momento. Querido Deus maravilhoso Pai, primeiramente agradecemos por todas as bênçãos, por todas as coisas maravilhosas que tem feito na nossa vida, Pai. Obrigado. Mas nesse momento queremos orar, Pai, por essa casa, por essa família. Aumenta a fé dessa casa, dessa pessoa, dessa criança, desse jovem, desse adolescente que está orando comigo. Essa pessoa que está orando comigo, Pai, abençoa, eu te suplico, Pai. Abençoe aqueles que estão nos leitos de hospital e necessitando da tua ajuda.
Nos dá, Pai, a tua fé para crer mais em ti, para um dia estarmos juntos no céu, Pai. Ora, vem, Senhor Jesus, para nos buscar. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.